Então, hoje nós vamos estudar a passagem que Jesus manda os apóstolos pregarem e serem prudentes e simples, né? Prudentes como a serpente, simples como a pomba. Vamos reler Mateus, no capítulo 10, versículos de 16 a 22, já com a melhor, podemos dizer assim, tradução. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede sábios, cuidadosos, como as serpentes, e inocentes, sem malícia, como as pombas. Mas acautelai-vos dos homens, pois eles vos entregarão perante o sinédrio e vos flagelarão em suas sinagogas. Sereis levados por minha causa à presença dos governadores e dos reis, para dar testemunha de mim diante deles e diante dos gentios. E quando vos fizerem, ou quando vos entregarem, não vos cause ansiedade ou preocupação, ou como haver de falar, nem o que direis, o que houver de dizer, vos será dado na ocasião, porquanto não sois vós quem fala, é o Espírito de vosso Pai quem fala em vós. O irmão dará morte ao irmão, e o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Todos vós odiarão por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até a conclusão, até o alvo, até o resultado final, será salvo. Agora, o texto em Lucas, no capítulo 12, versículo de 11 a 12. Quando vos conduzirem às sinagogas e à presença dos líderes e autoridades, não vos cause ansiedade ou preocupação, o modo pelo que respondereis, nem o que direis, pois o Espírito Santo vos enviará na ocasião, porque for preciso que digais. Muito bem. Nós vimos na nossa última lição a mensagem que Jesus manda aos apóstolos, os discípulos, de 2 a 2 pregarem. Inicialmente, a pregação era em Israel. Depois, principalmente depois da chamada ressurreição de Jesus, eles já amadurecidos, principalmente depois de Pentecostes, quando passaram a falar em várias línguas e ter um maior e melhor entendimento das coisas do Evangelho, das leis divinas e principalmente da certeza da imortalidade da alma, pois estamos após a ressurreição de Jesus. Eles saem para pregar, então, mundo afora, de 2 a 2, por ordem de Jesus. Agora, não só para Israel, mas para os gentios. Inicialmente, aqui nessa passagem, eles iam pregar para os judeus. Jesus fala, então, nós vimos isso, que eles não deviam se preocupar com bagagem, com malas, com vestuário, com alimentação, com hospedagem, que eles deveriam agir de forma simples, né? Sabendo que o trabalhador é digno de ser sustentado. Fora que também pertence ao judaísmo a tradição sagrada da hospedagem.
O judeu já hospeda de forma natural. Jesus apenas lembra que quando eles forem procurar hospedagem que automaticamente receberiam, para que eles procurassem a casa de alguém que fosse honesto, de alguém que tivesse bom nome, e ali ficasse saindo de casa em casa, procurando uma casa melhor, ou com mais luxo, ou com mais alimentação, ou uma casa mais importante. Procurar apenas onde havia um justo na cidade e se hospedar naquela casa. Não precisava também ficar levando vestuário especial, nem cajado para se defender de ataques de animais, nem precisava ficar levando sandália a mais daquela que você já deve usar necessariamente na viagem, ou até nem levar na sandália, etc. Por quê? Porque você vai para pregar, você não vai para aparecer, mais ainda você vai ter tudo aquilo que você precisa e nesse exato momento você será e deverá ser sustentado por algo. Como se estivesse dizendo, você está à disposição do alto, o alto vai te amparar, o alto vai te proteger e não vai te faltar nada na sua missão. Quando você for pregar, a primeira coisa que você vai falar é: a paz seja convosco, e a paz se derramará. No exato momento em que você entrega a paz, é porque você tem a paz. Então vai haver uma comunhão com a paz entre você e aqueles que você derramou a paz. Se eles não quiserem a paz, se não forem homens de paz, se não forem homens de amor, se não forem dignos, então sai, vai para outro lugar, vai para outra cidade, como se estivesse dizendo, sacuda a poeira dos pés e segue em frente, vai procurar um outro local. Aquela paz que eles não quiserem, continuará com você. Você será um distribuidor da paz. Você continuará com a paz. Um outro ponto importante é que aqueles que não quiserem, então, essa paz e não quiserem a tua mensagem, serão devidamente julgados. E serão julgados de forma mais severa do que foi julgado Sodoma e Gomorra. No caso, Sodoma e Gomorra eram duas cidades que ainda não tinham o conhecimento da lei, ainda não havia a lei de Deus naquela época e que abusavam sexualmente das visitas, das pessoas, eram desregradas sexualmente. Nesse exato momento, então, quando Jesus disse serão julgados de forma mais severa, é porque Sodoma e Gomorra, essas duas cidades, foram julgadas por a explosão de um vulcão. Mas repare que naquela época, eles ali não conheciam nem a lei de Moisés, que não havia sido dada. Agora, veja, eles têm, aqueles que os apóstolos iam pregar, eles tinham a lei de Moisés, né? Como se proceder, como agir em sociedade, como agir perante Deus, como agir com fidelidade. Tinham todas as devidas explicações dessas leis através de de dezenas de profetas, de médiuns, né? De muitos professores que explicaram em detalhes essa lei, como no caso Sirac, no seu livro Eclesiástico, que entra em detalhes sobre a explicação da lei ou das leis de Moisés e como a gente deve se comportar. E mais agora, eles têm a mensagem do amor de Jesus, as explicações do reino de Deus, a mensagem de que o reino de Deus está próximo. Então há uma grande diferença entre esse tempo em que os apóstolos estavam indo para pregar e aquele tempo de Sodoma e Gomorra que nem a lei de Moisés ainda havia. Então é lógico que aqueles que forem dados, muito será dito, então esses vão ter muito mais agora responsabilidade diante da mensagem do que aqueles outros. Por isso que diz que o castigo será maior, ou no sentido de que agora são pessoas mais preparadas, com mais condições. Então é exato momento em que eles não aceitarem, será uma recusa formal, consciente, podemos dizer, um ato de impiedade, quase como uma violência a si mesmo, uma violência contra os céus. Então, por isso que fala-se de um castigo maior, dada essa colocação, de que já estão mais preparados. Então, os apóstolos partem para pregar. Isso nós vimos da vez passada. E eles anunciavam, então, que o reino de Deus está próximo, que as pessoas, então, receberiam aquela mensagem, teriam todas as condições de entrar no caminho do bem para se realizar espiritualmente. Muito bem.
Isso nós falávamos na nossa última palestra. Só que há um detalhe. Na palestra que nós estudávamos, que comparávamos o texto de Mateus, Marcos e Lucas sobre esse assunto, nós vimos que em Marcos há uma informação diferente dos outros. Em Marcos há uma colocação em que diz que, quando eles fossem pregar, que deveria levar o bordão. Bordão, no caso, o cajado. Poderia levar o bordão, que era o cajado, antes de tudo, para a defesa do aprisco, para a defesa do curral, para a defesa das ovelhas que ficam no curral, contra ataque de animais, e até mesmo para amarrar, no caso, a ovelha, até no caso do cajado, se ela estiver ferida, e poder amarrar as suas duas pernas, né, colocar no ombro e com mais facilidade levar outra vez para o curral, para a defesa da ovelha. E também para expulsar animais desagradáveis, né, o lobo e outros que queiram prejudicar as ovelhas. Então, Marcos diz que é para levar o bordão. Aí nós vimos dessa diferença. Quando os outros falam para não levar, Marcos diz que é para levar. Então houve, podemos dizer assim, esses três evangelhos que são chamados de sinóticos, ou evangelhos que se relacionam, houve, podemos dizer, esse descompasso. E aí o que nós fizemos? Nós trouxemos uma mensagem de Francisco de Assis para o professor Pietro Baldi, através da mediunidade do nosso Chico Xavier, que foi dada no dia 17 de agosto de 1951, quando o professor Pietro Baldi visitou o nosso Chico Xavier. E lá nós temos a informação de Francisco, que também é um evangelista. Ele é João, o evangelista encarnado, dizendo, em certa altura, uma mensagem para Pedro. A mensagem de Pedro é Pietro Baldi. Ele está falando da reencarnação de Pietro Baldi, como Pedro. Então, quando ele começa a falar para Pedro o Espírito, que estava ali presente, como Pietro Baldi, e Francisco começa a falar que era o João Evangelista, um amigo de Pedro no passado. Agora Francisco, como espírito, falando, em certa altura ele diz assim: Pedro, o que será da Jerusalém humana? Vamos trocar Jerusalém humana por humanidade, tá bem? Mesma coisa. Então, o que será da humanidade sem o bordão providencial do pastor que espreita os movimentos do céu em defesa do aprisco? Então ele está dizendo que, vou repetir a frase, o que será da humanidade sem o bordão do pastor que espreita o movimento dos céus em defesa do aprisco, em defesa do curral, em defesa das ovelhas? Então ele está dizendo que o pastor tem que ter o bordão. Ora, então nós temos, está 2-2, dois evangelistas, Lucas e Marcos, falam da não necessidade de levar o bordão. E Lucas e Mateus falam da necessidade de não levar o bordão. E Marcos e Francisco, João Evangelista, porque é o mesmo Espírito, né, dizendo da necessidade de ter o bordão. E para quem que Francisco está dizendo isso? E por quem Marcos escreveu isso? Então vamos lá, vamos por parte. Primeiro, por quem Marcos escreveu isso? Marcos, ele escreve seu evangelho inspirado em Pedro. É Pedro, são as tradições de Pedro, é o conhecimento de Pedro que passa o evangelho para Marcos. Então é Pedro quem está dando essa informação e Marcos escreve. Então podemos dizer que o evangelho de Marcos é o evangelho da comunidade de Pedro, baseado nas recordações, nas tradições de Pedro. Muito bem. Então por isso que ele se apresenta como pastor e fala, ele, Pedro, através da escrita de Marcos, da necessidade de ter o bordão. Muito bem. Agora,
o que João Evangelista Francisco de Assis para quem ele está escrevendo? Está escrevendo também para Pedro, para Pietro Baldi, que é Pedro. E está recordando também o ensino então de Pedro, que falava para Marcos levar o bordão. E o que ele fala? Para levar o bordão. O que será da humanidade sem o bordão providencial do pastor? Então ele ainda chega a dizer que o bordão é providencial. O bordão é providencial. E dizendo que esse bordão, ele espreita o movimento dos céus em defesa do aprisco, em defesa do curral das ovelhas. Então, repare que agora, segundo Pedro e segundo João Francisco, é para levar o bordão. Mas repare, se nós dermos a interpretação, como nós falamos na vez passada, o bordão ou o cajado nada mais é do que aquele instrumento que dá segurança para o pastor, para ele poder andar, se firmar, e também para se defender à noite de inimigos, como também se defender ou atacar animais, né? Se for essa visão de que o apóstolo precisa se sustentar e que ele daí segurar um cajado, um bordão, e se nós pensarmos que ele tem que se defender ou atacar inimigos, como por exemplo, o inimigo pode inclusive ser um animal, mesmo para defender o aprisco, Mateus e Lucas são contra. O Evangelho não autoriza que a gente use qualquer tipo de arma, mesmo sendo um cajado, para se defender contra o ataque de alguém. O Evangelho deixa bem claro: se alguém te bater numa face, dê a outra. Se alguém te pegar uma túnica, dê também a capa. Se alguém te mandar dar 1000 passos, dê 2000. Perdoai sempre, tá certo? Se alguém for te matar, não te preocupes, ele só poderá matar o corpo. Então o Evangelho ele não autoriza que a gente leve bordão para nenhum tipo de defesa pessoal e ataque ao outro, mesmo sendo animal. Daí nós vemos em Francisco de Assis essa colocação muito interessante de que ele não atacava os animais. Aliás, ele conversava com os animais, ele dominava por amor os animais, como na célebre passagem do Irmão Lobo, em que todos estavam apavorados com a violência do lobo, e ele traz o lobo até a sua presença e mais, sela um acordo de paz com o lobo. Irmão Lobo, eu quero fazer ou traçar um acordo de paz contigo. Então, repare que segundo o Evangelho, nunca pode ter arma nenhuma o divulgador da mensagem do Evangelho, porque a mensagem que ele vai levar é a da paz. Se é a da paz, e ele, quando ele chega, a primeira coisa que ele faz, antes de anunciar a palavra, é derramar a paz, ele não pode ser um anunciador da paz, agindo com violência, levando o cajado, primeiro, para se sustentar. Ele não precisa de sustentação, ele é sustentado pelo alto. E segundo, para se defender, no sentido de se defender fisicamente, de ataques, seja de animais ou de pessoas. Então, a mensagem de paz, inclusive para os animais. E não vamos até, podemos ir além, dizendo que quando o homem é feroz, ele é até mais feroz do que os próprios animais, porque ele tem estratégia, ele já está no nível da astúcia que é superior ao nível da força dos animais. Ele já bola um plano, uma estratégia que pode prejudicar e destruir muito mais do que o animal. Por exemplo, um animal quando corre atrás de você e te ataca, é uma coisa. Agora nós temos, por exemplo, um homem que faz um engenho como da bomba atômica, uma bomba atômica destrói uma porção de gente. Quem é o mais forte? O homem. Repare que aí a força não é física, nós temos a força mental, a força da astúcia. A mente é muito mais poderosa do que a força muscular. Agora, então Marcos e Lucas estão corretos na sua definição. Marcos
Quando ele apresenta que deve levar o bordão, aí parece que há uma contradição. Mas como a informação é dada por Pedro através de Marcos, já a mensagem de Francisco João Evangelista, do Espírito Francisco João Evangelista, já deixa claro. Sim, o que será da humanidade sem o bordão providencial? Agora ele está dizendo que o bordão é providencial, então ele recomenda o bordão. Não pode Francisco recomendar o bordão em termos de defesa de animal, de ataque animal ou pessoa nenhuma, já que Francisco nunca fez isso. Vamos primeiro falar com relação a homens. Quando os homens vieram como ladrões atacar Francisco e perguntaram quem é ele disse: eu sou o arauto dos céus. Ah, é? Você é o enviado de Deus? Então você vai levar uma surra, seu pobre miserável. E porque está muito mal vestido. E deram uma surra nele e jogaram ele num poço cheio de neve. E ele ficou feliz da vida cantando e não revidou os ladrões. Uma outra passagem interessante, ele chega num mosteiro para se hospedar e o guarda, o Frei Ângelo da portaria, conta para ele do ato que havia feito, um ato de coragem, de disciplina, porque ladrões foram ali pedir alimento no mosteiro e ele botou os ladrões para correr de lá. Seus homens desagradáveis que prejudicam as pessoas, que roubam as pessoas, que sequestram as pessoas, depois exigindo dinheiro, colocando elas presas na floresta, seus mau elementos, saiam daqui e não apareçam mais aqui na porta do mosteiro. Francisco disse que ele estava, Frei Ângelo, completamente errado, que ele deveria ir lá, agora em nome dele, de Francisco, ir lá na floresta onde os ladrões se encontravam, levar para eles comida, levar vinho, levar pão, levar queijo, levar uma toalha, botar uma toalha, servir os ladrões e dizer: olha, comam meus irmãos ladrões, comam tudo, e depois de comer anunciem um pouco do Evangelho. Não anunciam um Evangelho muito grande, muito complexo, porque eles ainda estão no nível ainda do roubo, não tem capacidade para uma transformação assim repentina, mas digo que depois voltará e que sempre ficará ali alimentando ele por enquanto que eles precisarem. E diz Francisco, eles vão ter vergonha e vão começar pelo amor a vocês a mudar, que depois volte lá mais uma vez e leva mais pão, leva azeite, leva pastel, leva bolo e sirva a eles. E isso o Frei Ângelo fez. E um ladrão entrou para o convento, se converteu, e os outros dois não se converteram, mas deixaram de assaltar. Então repare que, tanto quando ele foi atacado, quando ladrões se aproximaram do mosteiro, ele mandou a mensagem de amor. E quando também o lobo veio atacá-lo, ele fez as pazes com o lobo. O lobo levantou as patinhas e ele cumprimentou o lobo. E quando os passarinhos estavam em arruaça, há 2 casos, ou mais até de Francisco conversando com os passarinhos, mas é um caso muito interessante, em que os passarinhos estavam em algazarra, estavam fazendo muito som alto, né? E Francisco queria pregar, ele pediu para os passarinhos: ficam agora em silêncio que eu vou pregar e depois vocês cantam. E os passarinhos ficaram em silêncio, ele pregou e depois os passarinhos cantaram. Reparem então que nunca poderia Francisco falar de cajado nesse sentido, de cajado no sentido de atacar homens ou de atacar animais, ou de se defender fisicamente de homens ou de animais. Mesmo seria de João Evangelista, que foi mártir, que foi colocado numa banheira de azeite quente, e tudo por amor de Cristo. Ainda chegou a dizer: ama a Deus sobre todas as coisas, ama o teu próximo. Ninguém pode amar a Deus se não ama o próximo. Então a mensagem de Francisco é uma mensagem, de João era uma mensagem também de amor. Logo, repare o texto é bem claro. E será da humanidade sem o bordão providencial? Então agora ele já dá um adjetivo, ele já dá um qualificativo, uma qualidade do bordão. Ele chega a dizer: é providencial. Ele dá um qualificativo para o bordão, é providencial. O bordão que espreita o movimento dos céus em defesa da vida. Vamos primeiro analisar essa palavra espreita. Espreita quer dizer espiona. Então ele está dizendo que o bordão ele tem
essa capacidade, vamos colocar como o bordão, é uma capacidade de espreitar ou espionar o movimento do céu ou dos céus em defesa do aprisco. Aprisco aí é um plural, né? Muito bem. Agora repare então que é um bordão para defesa. Mas olha que tipo de defesa. É uma defesa que tem a capacidade de espionar, de observar, de espreitar e rastejar, observar bem, espionar, entrar nos segredos, espionar e descobrir os segredos, os mistérios do movimento dos céus. Esse movimento dos céus é que ele vai espionar. Agora então não é bordão, olha, para atacar animais, nem homens, nem para se sustentar na caminhada. É bordão, está aí no sentido de espionar, de observar, de analisar, de captar, nos detalhes os mais secretos, o movimento dos céus. Mas para que eu tenho que descobrir o movimento dos céus? Para defender. Então uma defesa, mas baseada no movimento dos céus. Então não é nada agora a ver com violência. E ele fala para Pedro como se Pedro já soubesse que o bordão é esse. Que ele vem assim: Pedro, tal coisa, de repente ele diz: o que será da humanidade, Pedro, sem o bordão providencial do pastor? Olha, ele fala como se estivesse dizendo a Pedro: não desanima, Pedro, prossiga, Pedro, avança. Aliás, a mensagem fala isso: avança, avancemos, Cristo em nós, conosco, e nosso benefício. Então avança, avancemos. E ele fala como se Pedro conhecesse bem esse bordão, como se ele conhecesse bem esse instrumento. E ele fala: o que será da humanidade sem esse bordão providencial, Pedro? O que será? Então ele fala porque Pedro já sabia, e ele sabia, tanto sabia que falou amar. Nós aqui queremos interpretar esse bordão como sendo defesa de animal. Se for para defender-se de animal, de homens, ou mesmo para se sustentar, o Evangelho é contra. Agora aqui, ele está falando no sentido, o bordão é sinônimo de espreitar ou espionar, descobrir, captar, perceber os movimentos do céu. Para a defesa do aprisco, é para ajudar as ovelhas. Então ele tem um instrumento, Pedro, que é providencial, que é fundamental. Se é providencial, tem a ver com a providência, tem a ver com o consolo, tem a ver com a atuação divina, a providência divina, que vai então defender ou ajudar o aprisco. Então, uma espionagem do movimento dos céus. Como os céus se movimentam? Então, aí é o capítulo de hoje. O capítulo de hoje explica bem isso, está aqui. Então, vou ler mais uma vez para vocês, com bastante vagar, a mensagem, já fazendo a releitura do texto segundo uma melhor tradução, como eu fiz no início. Agora,
solicito uma maior atenção de vocês para o conteúdo da mensagem. Primeiro Mateus. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobo. Sede sábios, cuidadosos, como as serpentes, e simples, inocente, sem maldade, como as pombas. Mas acautelai-vos dos homens. Que homens? Pois eles vos farão ou vos entregarão perante o Sinédrio, a instância máxima de julgamento em Israel, onde ficavam as principais autoridades de Israel. E vos flagelarão nas suas sinagogas, que são os templos espalhados por todas as cidades. São salas de reuniões espalhadas por toda a cidade. Uma sinagoga não é um templo. Sinagoga não é um templo, são salas de reuniões que eram espalhadas por todas as cidades, pelos campos. Lá nessa sinagoga também vos flagelarão. Sereis levados por minha causa à presença dos governadores, dos reis, para dardes testemunha de mim diante deles e dos gentios. E quando vos entregarem, não vos cause ansiedade ou preocupação, não fiquem preocupados, não se ocupem antes com o que queis saber, como haveis de falar, nem o que direis, o que houver de dizer, vos será dado na ocasião, porquanto não sois vós quem fala, é o Espírito de vosso Pai que fala em vós. O irmão dará morte ao irmão, e o pai entregará o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão, e todos vos odiarão por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, ou melhor, aquele que perseverar até a conclusão de tudo, esse será salvo. Agora vamos para o texto de Lucas. Quando vos conduzirem às sinagogas, salas de reuniões espalhadas por todo o país, de mundo afora, e à presença dos líderes e autoridades, não vos cause ansiedade ou preocupação o modo por que respondereis, nem o que direis, pois o Espírito Santo vos ensinará na ocasião o que for preciso que digais. Agora, então, vem as devidas explicações. Os apóstolos vão pregar. Quando eles forem pregar, levar a mensagem, eles vão levar uma mensagem de paz e vão anunciar o reino de Deus, dizendo que o reino de Deus está próximo. Mas sede sábio, como as serpentes, sede sem malícia, como as pombas, mas ficarem atentos, espertos, atilados, deixem a mente, podemos dizer, em alerta, mas sem malícia. Não é alerta no sentido de desconfiar dos outros, no sentido de desprezar. Não, mas ficarem atentos, sede sábio, mas sábios sem malícia. Ficarem antenados, podemos imaginar uma palavra. Antenados, ficarem ligados, ficarem espertos. Esperto, aí eu não quero botar, porque a palavra da bomba lá é sem malícia, sem mistura na vossa alma, sem lados humanos de vingança, de desprezo,
podemos dizer assim, colocar um outro escanteio. Não, mas ficar atento, ficar alerta, porque os homens vão pegar vocês. Os homens vão pegar vocês e vocês vão estar diante de autoridades. Olha o outro que ele fala aqui, lá em Lucas, de autoridades e líderes que se apresentarão na forma de governadores, reis, sinédrio, que é o Senado, a maior instância da lei, e na forma de sinagoga, que são as salas espalhadas pelo país afora. Cuidado, esses homens, então não são todos os homens, esses homens, que vocês devem ficar atentos, vos levarão, ou vos entregarão a essas autoridades, a esses líderes, a estes governos, reis, sinédrio e sinagoga, e lá vocês terão de dar testemunho do Cristo. Vão ter que testemunhar, ou vão ter que testificar, vão ter que assumir a mensagem de Jesus diante deles, para que eles possam ouvir a mensagem, bem como os gentios, ou melhor, bem como as gentes das outras nações. Então todos vão, quando vocês forem presos e levados por esses homens, eles, nesse momento, vocês vão me testificar, vão dar testemunho de mim. A palavra testemunha aí está no sentido de mártires, serão mártires, em que a própria palavra mártir é testemunho, vocês serão mártires. Por quê? Porque vão anunciar, vão testificar, como se fosse um testamento em que é reconhecida a minha mensagem. Uma mensagem de fé, com segurança. Agora, cuidado, porque esses homens vão pegar vocês e vão levar lá para essas autoridades, para as sinagogas, para os sinérios, para os palácios, onde vocês vão ser julgados. E julgados e condenados. Agora, olha como que ele fala, e nós estudamos na vez passada. Olha como é que ele fala. Fala o seguinte: quando vocês chegarem lá numa cidade e for pregar, procure quem é um homem digno, um homem justo, e se hospeda com ele. E lá divulgue a mensagem. Se eles quiserem a mensagem, muito bem. Se eles não quiserem, serão julgados. Então ele não está generalizando, dizendo que todos os homens vos perseguirão. Não, muitos homens vão querer a mensagem. Muitos vão ser indiferentes, não querem a mensagem, fica por isso mesmo. E outros vão ouvir a mensagem e vão dizer: epa, o que eles estão falando é contrário aos nossos princípios. Vamos pegar esses caras e levar eles presos. Então há 3 tipos de homens. 3 tipos. Os que aceitam a paz, os que são indiferentes e os que são agressivos. Agora o texto vai falar para esses que são agressivos. Os que são indiferentes vão ser julgados. Se tiveram a oportunidade de receber a mensagem, hoje nós estamos numa época muito mais preparada do que a época do Sodoma e Gomorra, vão ser julgados, porque não se interessaram pela mensagem. E há esses outros também agressivos que serão julgados. Mas não só serão julgados no futuro, porque já deviam de aceitar a mensagem, mas com um acréscimo de que são vingadores dos apóstolos. E eles vão apanhar vocês e vão levar lá para os líderes, as autoridades que estão na forma de governantes, de reis, lá no sinédrio, nas sinagogas, e lá vocês vão ter que me testemunhar e vão sofrer. E é bom, na hora que estiverem testemunhando, por quê?
na hora que vocês estiverem dando testemunho, os gentios vão aprender a mensagem. E os próprios reis, as autoridades, vão também aprender a mensagem. Então, é um caminho com duas direções. Uma direção é a do martírio, eles vão te entregar. Ao mesmo tempo, vocês vão falar da minha mensagem, uma oportunidade deles ouvirem a mensagem. E ouvindo a mensagem, passam a ser responsáveis pela mensagem que ouviram. Mesmo, no caso, recusando a mensagem, querendo vos agredir, querendo vos matar. E aí vai começar os martírios, não só dos apóstolos, mas dos cristãos. E aí, muito interessante, mesmo independente do martírio, eles vão ouvir a mensagem. Logo, ouvir a mensagem, segundo esse texto, é mais importante do que o martírio. O martírio fica no segundo plano. Mesmo se você for martirizado, deixa. Olha como o bordão não pode ser um bordão de agressividade. Porque se você for martirizar, deixa. O importante não é o martírio, porque o martírio só pode matar o corpo. O importante é que eles vão ouvir a mensagem. Se eles mudarem, ótimo. Se eles não mudarem, a mensagem fica em stand-by, fica reservada para eles. Tá certo? E a semente é lançada. O importante é lançar a semente. Bem, agora, quando vocês estiverem lá, vocês vão ter que se explicar. Vocês vão ter que dar uma mensagem. Vão ter que defender o Cristo. Defender o Cristo e defender os cristãos que estão recebendo a mensagem, aqueles que aceitaram a mensagem. Defender não é defender fisicamente. Jesus foi para a cruz e os outros cristãos serão mártires, irão para a fogueira e tal. Defender no sentido de falar corretamente a mensagem, falar divinamente a mensagem, inclusive naqueles que são questionados, porque várias vezes eram questionados. Fale sobre tal coisa. Você falou tal coisa, você diz, o que isso significa? Então, na hora que você tem que ir lá na frente falar, aí você fica pensando assim, né? Que nem eu vim aqui fazer a palestra. Aí eu estudei a palestra, eu fiz as anotações aqui, tá? Bom, eu preparei o terreno, ou preparei a mensagem, mais ou menos, para dizer aqui, para vocês. Então também os apóstolos fizeram assim, eles vão lá pregar, vão levar o reino do céu, e lá vão ser presos. O que eu vou falar na sinagoga? Qual é a melhor forma de falar e divulgar a mensagem? Como proceder? É aí que vem Jesus e fala, não precisa se preocupar ou ficar com ansiedade. Saiba da mensagem, estude o seu texto, aprendeste de mim, aprendemos a estudar no Evangelho. Eu tenho que fazer as anotações simplesmente só por causa de traduções e complicações de palavrinha em que a gente estuda, mas na hora da mensagem saiba. Primeiro Mateus, o vosso Pai, o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Em Lucas, não precisa ficar inquietos, com ansiedades e pré-ocupados, ocupados antes, porque um Espírito Santo vos ensinará na ocasião. Então vamos pegar as duas informações. Uma é que o Espírito do Pai que está em vós ditará a mensagem. O Espírito do Pai que está em vós é a intuição. Isso em Mateus. Em Lucas em Lucas. Um Espírito Santo, não está falando do Espírito Santo, como as tradições colocam, o Espírito Santo, aquele Espírito Santo. Não, é um Espírito que é santo, um Espírito elevado. Então vamos botar aqui, um Espírito superior vos ensinará, vou ensinar a mensagem. O Espírito Santo vai ensinar a mensagem. Então nós temos duas coisas aqui. Nós temos a intuição e a mediunidade. A intuição é a mediunidade no seu nível mais elevado.
palavra intuição quer dizer em ti mesmo. Diz Allan Kardec no livro dos Médios que é a mediunidade mais ampla, mais refinada que nós temos. Que é bem, se nós olharmos a definição do livro dos Médios, é bem a ideia de espionar. Você vai ficar atento, muito atento, para observar detalhes, vai captar com muita força, com muita atenção, o que? Os detalhes que a mensagem faz, os detalhes que a mensagem traz. Então, olha, e tanto a palavra intuição nada mais é do que isso, espionar o movimento dos céus. Espionar, observar, captar, perceber em detalhes o que o céu, o que o plano espiritual superior, o movimento dos céus é plano espiritual superior, tem para te ditar. É ele que vai conduzir, é o plano espiritual. Você apenas vai ficar com esse bordão providencial, ou com esta capacidade que é o espionar, de espreitar, observar, captar isso que o plano espiritual superior vai ditar por seu intermédio. Vai te ensinar. Aí nós temos duas formas: a expiação, a intuição e o fenômeno mediúnico através de espíritos superiores. Está tudo interligado. É que nós temos na comunicação mais elevada, você não fica inconsciente. Na comunicação mais elevada, você está em sintonia com o alto, e essa sintonia com o alto te dá uma capacidade de ouvir o alto sem a mensagem estar distante de você. Vamos imaginar assim: confie como se estivesse você num nível e o alto no outro. Se você subir um pouco da sua confiança, você sobe um pouquinho o seu padrão, e o alto se movimenta, daí o movimento, ele desce um pouco para chegar mais próximo de você. As distâncias psicológicas diminuem, você se eleva e o alto abaixa. Mas o alto não precisa baixar a tal ponto em que a mensagem fica truncada, a mensagem fica sem inteligência, porque a mensagem que é tão elevada lá do plano espiritual, se ela baixa até o nosso nível, ela tem que usar matéria, ou tem que usar palavras densas, palavras muito pesadas, barônticas, para poder ser inteligível, para poder haver entendimento. É como se a gente fosse explicar para a índio como é que é uma televisão. Para o índio, ele tem que chegar, é uma caixa. Como que eles vão entender? Uma caixa que tem bonequinho lá dentro, falante, é difícil de explicar. Então, imagina, um plano espiritual superior, ele quer descer a tal ponto em que possa ser inteligível, que possa realmente a mensagem de Jesus ser uma ajuda, ser providencial, ser um consolo. E você fica atento, fica confiante, você tenha confiança no alto, não precisa se preocupar, tenha apenas a certeza de que o alto vai atuar. Te prepara, deixe a mente aberta, deixe a mente antenada, porque o alto vai agir, o alto vai planificar. Esse deixar a mente aberta, não precisa pensar, não fica ansioso, porque quando a gente tem ansiedade, quando a gente fica preocupado, a gente está se ocupando antes, se ocupar antes, não ficar com ansiedade, é trazer ruído aqui para essa antena parabólica, é trazer interferências para a antena parabólica. Imagina uma antena captando e ondas nebulosas, ondas barônicas, ondas pesadas de interferência passando, atrapalhando. Olha o próprio nome, não se preocupe, não fica então ocupado antes. Não ocupar é encher a tua mente com coisa, e mais, não fique também ansioso. A ansiedade, ela não te faz subir, a ansiedade te faz descer. A ansiedade te deixa em angústia.
Logo, em vez de você subir, você desce. E aí essa truncagem vai ser muito maior. Apenas Jesus diz: confia. Confiando, você vai se abrir para que o alto se manifeste. Para que quando ele fizer o seu movimento, o movimento celeste da descida do plano maior, venha até você e não vai haver a interferência da ansiedade nem da preocupação. E aí vai ser dito, ou vai te ensinar o que você deve dizer na hora. E porque o que você vai dizer na hora, aquilo é a vontade do alto, que é a melhor forma para ajudar, para consolar e levar a minha mensagem de Jesus para os gentios, para as autoridades, para o bispo, para o governador e reis, para as autoridades do sinédrio e para as lideranças regionais das sinagogas. Eles então vão também através de você me ouvir. E se eles te matarem, só vão matar o povo. O importante é que você vai anunciar a minha mensagem. E a minha mensagem, por isso que não é um bordão para a agressividade, é um bordão de espionagem. Logo, está se falando do fenômeno mediúnico em alto grau, fruto de uma profunda confiança no alto, fruto também de um profundo amor, confiança no alto, confiança, amor ao Cristo, amor ao ponto até de ser martirizado. Então, por isso que toda intuição, ela é calorosa, ela não é só racional, ela é calorosa. Toda intuição, ela tem sensibilidade. Quando se fala de algo intuitivo, não está se falando de algo racional. Não, é uma lógica, mas é uma lógica amorosa. A intuição só funciona no amor. Então não é uma mediunidade que você pode, por exemplo, receber um espírito que tem alto conhecimento de assuntos filosóficos e científicos. Sem amor. Não, a intuição. Para você ter um processo intuitivo, você tem que estar elevado em amor. Quem não está elevado em amor não tem a verdadeira intuição. Paulo escreve na sua carta aos Efésios: necessário comprimento, largura, altura e a profundidade do amor de Cristo. É necessário então ter instinto, é necessário ter razão, é necessário ter o volume da compreensão, mas antes de tudo, da profundidade do amor a Cristo. Está no capítulo 3 da carta aos Efésios. Então é essa profundidade que dá o tal do amor. Ter Cristo na alma, só assim vem uma mensagem ardente. Logo quando os apóstolos falavam, né, quando um discípulo do Cristo fala, nessa hora em que ele está no tribunal, ele fala tomado, ele fala com vibração, ele fala com amor, ao ponto do governador Félix se dizer para Paulo, festa, né? Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Você está delirando. Delirando, ele estava tomado de amor. Tomado de amor e outra, apresentando uma lógica que não pode ser colocada em dúvida. Você pode então ir ser contra, e você vai ser contra sim, vai inclusive manterem Paulo preso, mas vão fazer conscientemente, é porque eu sou contra essa mensagem. Tem que fazer uma violência à consciência. Tanto que ele fala, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Ele diz, não deliro oportuníssimo, não deliro, governador. Estava falando com o governador, não deliro. E aí, saindo da onde que ele estava, ele se dirige até onde estava Agripa II, que era o rei. Aí, caso clássico, o rei, ele sai da frente do governador, vai até o rei, que era um judeu, e conhecia até a mensagem, e diz, o rei sabe, o rei Herodes sabe, porque ele é judeu, ele conhece as nossas tradições, ele sabe que é assim, ele sabe que os profetas anunciaram Jesus. Então ele fala com calor, mas dentro de uma lógica,
uma lógica que transcende a razão. E o rei Herodes ficou abalado. O rei Herodes ficou abalado quando Paulo falou assim com ele. Ficou abalado porque, primeiro, que ninguém olhava olho no olho com o rei. Todos se curvavam diante do rei. Todos pediam autorização se tivesse de falar alguma coisa. Ele sai, faz um movimento, vai em direção ao rei, olha para ele, olha nos olhos e ainda diz mais, de colocando contra a parede. O Senhor sabe, o rei sabe, o rei, pelos conhecimentos que tem, sabe que a tradição judaica fala assim. Logo colocando o rei como testemunha da sua mensagem. E o rei, para sair daquela situação constrangedora, falou assim: Paulo, por pouco não me fazes cristão, quer dizer, você está me colocando nessa mensagem, está dizendo que eu tenho que testificar, por pouco não me fazes cristão, quer dizer, eu não quero ser cristão. Por pouco tu não me convences, Paulo. E eu não quero. Quer dizer, eu sei que isso é verdade, só que eu não quero ficar com essa verdade. Logo aí, agir contra a própria consciência, você vai me testemunhar. Agir contra a consciência é uma violência, mais do que uma violência que ele estava fazendo para o apóstolo Paulo, de mantê-lo preso, ou de matar depois os apóstolos, ou os cristãos. A maior é o suicídio, porque ir contra a consciência é se matar, é se envenenar. O suicídio é pior do que o homicídio. Então, é uma violência imensa. Por isso que diz Jesus, essa situação estará muito mais pesada para eles do que para aqueles da época de Sodoma e Gomorra, que nem a lei de Moisés tinha naquela época. Então, eles vão, na hora, testificar a minha mensagem. E os gentios que estiverem lá. E aí havia todos aqueles gentios que pertenciam lá à corte do governador, no caso aí, que seguiu lá o governador Festo. Então, as autoridades, os militares que estavam ali, todos ouviram a mensagem. Então, os gentios ouviram. Ouviram o governador falar, ouviram o rei falar. O governador ouviu, o rei ouviu. Testemunhou o Cristo. Nessa hora, não se preocupe. O Espírito do meu Pai que está em vós, que é a intuição, vos ensinará. Vos dirá ou então um Espírito Santo. Um Espírito Santo é o Espírito do Pai. Se você ainda não tem capacidade de pegar a intuição em ti mesmo, de ter a mediunidade no mais alto grau, no grau noúrico, de captar as correntes de pensamento, novos ementes, daí o livro do professor Pedro Baldi, técnica de recepção das correntes de pensamento, espreitar, espionar o alto e captar a noúrica perfeita para aquele ensinamento. Então, nos captar a corrente mental, aquela lei que define aquela ideia, aquele pensamento. Então, se você ainda não tem essa capacidade, o Espírito Santo nos ajudará. Mas o Espírito Santo, ou melhor, aquele Espírito que é santo, que é elevado, aquele Espírito superior, ele tem a capacidade de intuição. Ele tem a capacidade de receber do alto. Ele tem a capacidade de receber do Pai que está dentro dele mesmo. E agora, então, o Espírito Santo vai ser um intermediário, esse Espírito elevado vai ser um intermediário entre o Pai e o apóstolo, ou aquele que vai testemunhar a mensagem. Em todos os casos, ou você tem a intuição, ou o Espírito Superior tem, e vai passar para você um fenômeno mediúnico mais daqueles que nós conhecemos. Agora, repare, vai haver psicofonia. Então, repare que quando o Evangelho fala, e aí Jesus diz, não se preocupe, porque o Espírito do Pai que está em vós, então ele está dizendo que o Espírito de Deus está em nós. E nós vamos captar o Espírito de Deus, é um processo de intuição, em ti mesmo. A palavra intuição quer dizer em ti mesmo. O Espírito do Pai está em vós. Vamos lá, vamos buscar em Lucas, no capítulo 17. O reino de Deus não está lá nem lá, está dentro do próprio homem. Quando alguém disser do Cristo, ele ali, ele acolá, não vá no crente, porque antes de tudo ele está dentro de vós. Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16:
Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então é isso. O Espírito de Deus habita em vós. Captar este Espírito divino é a intuição, que é o nível mais elevado, mais rarefeito da mediunidade, fruto de maturidade, fruto de evolução. Jesus fala isso mesmo para Pedro. Quando ele ia para Jerusalém, e ele estava em Cesareia de Filipe, e resolveu marchar para Jerusalém para realizar-se como Cristo, ele pergunta para os apóstolos: o que os homens pensam que eu sou? Os homens. Cada um tem uma ideia. Muito bem. O que vocês pensam que eu sou? Agora é vocês, meu grupo mais próximo, um grupo mais amadurecido. Não são os homens, vocês são mais amadurecidos. O que vocês pensam de mim? Pedro toma a palavra em nome do grupo e diz: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Tu és o Cristo. E Jesus diz para Pedro: bem-aventurado és tu, Pedro, Simão, filho de Jonas. Pedro, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso. Não é um processo racional. Você não aprendeu isso por lógica aqui do mundo. Não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o Espírito de Deus que está em vós. Então, ali Pedro tinha a intuição. O Espírito do meu Pai falou com nós, captou a energia divina, a mensagem divina, o pensamento divino. O universo é o pensamento divino. A criação é o pensamento, é o Espírito do Pai, é o Espírito que se materializa em energia e em matéria. É o pensamento divino. Você percebeu o pensamento divino e falou corretamente. Foi o Espírito do Pai que falou pelo teu internet. Não foi a carne nem o sangue. Nada ligado às conjunções da matéria, nada ligado ao pensamento racional, ao processo histórico, coisas aqui do mundo, ao processo da análise. Não. Foi o mais profundo. Você captou a essência da mensagem divina. É essa que é a espionagem. Você captou. Espiou, observou o movimento, tá certo? Dos céus e falou: bem-aventurado és tu. Agora, se nós não temos essa capacidade ainda de entrar nesse Espírito divino, aí nós temos que orar e os amigos espirituais vão fazer essa ponte. Eles que têm essa capacidade. Então, por exemplo, na hora que eu tiver de pregar, eu posso receber a ajuda de um espírito, por exemplo, de Pedro Val, que tem essa capacidade. E aí ele pode fazer a ponte ainda naquilo que eu tenho deficiência. Aliás, é sempre assim. Se nós olharmos no livro dos médiuns, e se nós olharmos na obra As Loures de Pedro Valde, todo fenômeno intuitivo está acompanhado do fenômeno inspirativo. Ou melhor, todo fenômeno intuitivo está acompanhado de uma pleia de testemunho. Porque na hora que um homem desse vai lá para dar testemunho, para trazer a mensagem, ele não só começa a se preparar para perceber intuitivamente a mensagem, mas uma multidão, como diz Paulo, nuvens de testemunha o envolvem naquele momento. Nós somos cercados por uma multidão de espíritos. Eles influenciam a nossa vida muito mais do que podemos imaginar. E eles chegam ali. E aí é do nosso grau. É o nosso grau. Por amor eles se aproximam do nosso nível e nos ajudam na mensagem. Além do mais, com as suas devidas especializações. Quem for especializado em ciência, quem for especializado em assuntos filosóficos, quem for especializado em assuntos matemáticos, quem for especializado em assunto religioso, quem for especializado inclusive em tradução de um determinado texto, ou de correção de um determinado texto que às vezes possa ser colocado de forma confusa, aquele espírito já preparado, ele se aproxima. E como você está com a mediunidade aberta, ou melhor, está com a mente receptiva, você recebe influência. Então quase sempre o que acontece são esses dois momentos. Não é que Lucas e Mateus estão falando de forma diferente. Não. Mateus, repare que ele fala sempre da coisa mais elevada. O sermão do monte é para nível o sermão da montanha é para nível mais elevado. Tanto que a mensagem é que Jesus subindo ao monte, é Mateus. Já em Lucas é Jesus descendo do monte,
é uma mensagem mais ligada à lei de causa e efeito, como é o Sermão do Monte em Lucas. Então, são duas formas de perceber a mesma verdade, um subindo, o outro descendo. Então, nesse caso, sempre funciona o conjunto do processo. Você se abre, fica antenado e, para cada vez buscar mais a resposta em ti mesmo, a presença de Deus em vós, com a supervisão de espíritos elevados que vão te ajudar. Cada um com a sua capacidade, e todos antenados em intuição ligada ao Pai, para te favorecer. Apenas, esse é o bordão providencial. É tão providencial que vai ser a defesa do aprisco. O que o aprisco está precisando, ou melhor, o que as ovelhas estão precisando, é da mensagem correta. E a mensagem correta vem através desse bordão. Qual é o bordão? É como se fosse uma coisa reta, como se fosse uma vertical, é como se fosse uma vara para captar do alto, como se as vibrações, as correntes espirituais, as correntes magnéticas. Moisés tinha uma vara como essa. E quando ele bateu com a vara, ele captou aonde que havia vibração no fenômeno de rabdomancia, a vibração de onde tinha água. Então ele foi num fenômeno de vibração que até hoje existe no interior, em que a gente vê isso, em que o sujeito ele vai procurar e diz, cabe aqui que aqui tem água, aqui tem mina, aqui tem um poço. Então Moisés também, ele pegou esta vara e foi e sentiu a vibração, ele captou o movimento da água, ele falou assim, batendo lá, achou-se água, e os judeus beberam água. Bom, então existe esse instrumento, então, como forma de captação. Mais ainda, uma outra vez, os judeus foram atacados por cobras e foram envenenados. E aí, nesse exato momento, precisavam ser curados. E a cura seria magnética. Só pelo magnetismo é que eles ficariam curados. Então, o que foi feito? Pegou-se uma vara de metal. Moisés magnetizou a vara. O plano espiritual também magnetizou a vara. Ela ficou pendurada, irradiando vibração. E todos que se aproximavam dali ficavam curados. 1.700 anos, 1.300 anos depois vem Jesus. 1.700 e tantos anos depois vem Mesmer. Mesmer fazia a mesma coisa. Ele magnetizava a vara, não é? Magnetizava o metal e as pessoas seguravam e ficavam curadas. Então, depois ele passa do metal para a corrente, para dar as mãos, e depois a imposição das mãos. A vara nada mais é um instrumento nosso, do além. As mãos, o meu braço, é um bordão que não é para agredir, e a gente usa as mãos para agredir, mas é para se elevar, para receber do alto. Tanto que sabemos assim, que quando vamos orar, levantamos as mãos para os céus, para captar, para receber. E mais, quando nós vamos dar passe, nós derramamos aquela vibração que capamos do alto sobre aquele necessitado. E mais, ou aquele que vai receber, coloca as mãos para cima, no sentido de captar. Mas mais do que ficar com as mãos para cima, é abrir a mente para sintonizar. Agora, então, o bordão é mais do que isso. No livro, é mais do que esse instrumento físico. Porque no livro A Nova Civilização no Terceiro Milênio, o professor Petrobaldi tem um capítulo sobre as mãos, e as mãos como o maior símbolo de captação que o mundo possui. Então nós temos as mãos não só no sentido de cumprimentar, de escrever uma mensagem, mas as mãos como símbolo de captação. Agora então nós temos as mãos como algo que vai buscar, algo que vai captar. Depois, nós não precisamos mais do instrumento das mãos. As mãos é só para um determinado nível. Nós vamos diretamente captar na mente. Por isso que eu desenhei essa antena parabólica. É mais, então o cordão aí, vou além. É a nossa coluna vertebral, onde nela estão os chakras.
E todos eles são pétalas que devem se abrir para favorecer mais do que o chakra genésio, mais do que o chakra esplênico, mais do que o chakra gástrico, onde nós temos a sede das emoções, mais do que o cardíaco, mais do que o laríngeo, que tem que se abrir para dar a mensagem através da fala, mais do que o frontal, que tem que se abrir para que a mensagem seja inteligível, é o coronário, que fica no alto da cabeça, que se abre um lóculo de 1000 pétalas. Olha a ideia de antena. E aí nós temos a coluna vertebral com todos os chakras, e no alto da cabeça o chakra coronário aberto para a captação da mensagem. Então aqui o cordão providencial é, antes de tudo, essa imagem da nossa coluna vertebral, onde estão todos os chakras, os centros de força que captam as energias dos níveis mais diferentes até o lá de cima, o coronário, que capta as mais superiores. E é tão amplo o chakra coronário, e esse que é o cordão, é esta coluna que fica antenada, fica atenta, para que a Kundalini, uma energia divina, flua até o alto da cabeça. E aí, lá no alto, nós temos, por exemplo, a auréola dos santos. A auréola dos santos. Quando se ia pregar, se fazia o corte na cabeça do cabelo, para que não houvesse nenhum impedimento para que a mensagem chegasse até o coronário, o chakra coronário. E aí nós temos a auréola dos santos. E se vocês olharem as estátuas na Índia, as estátuas do Senhor Buda, é tão alta a cabeça, é tão acentuada, há tanta protuberância no alto da cabeça, que eles têm em cima como se fosse uma cebola, como se fosse um cacho no alto da cabeça, dando a ideia de que esse centro de forças espiritual está em profundo desenvolvimento, mas está tão desenvolvido que chega a mudar a estrutura do órgão receptor aqui do físico, que é o cérebro, e até a face. Aliás, no livro As Lourdes, nós temos um estudo do professor Pietro Baldi sobre a sua face e aonde que fica perfeitamente a epífise, o órgão receptor no plano físico dessa energia superior. Então ele chega a mostrar a foto e mostrando o quanto isso interfere no organismo. Mais tarde, no livro Sistema, ele vai mostrar para nós, no estudo da sua fisionomia, como na parte inferior você havia o subconsciente, nos olhos nós temos a consciência e no alto da cabeça a superconsciência. E como ele fala, no caso do espírito superior, altera tanto a fisionomia que até a parte inferior do rosto, onde fica a boca, ela não tem a impressão carnuda, materializada, sensual. É quase que não se vê e não se percebe. Quando se olha, por exemplo, para uma foto do professor Pietro Baldi, toda a atenção não vai para a boca e para o queixo, toda a atenção não vai para os seus olhos, nem para o seu nariz. Apesar de que já é um nível superior, os olhos, o nariz, não está a força vai da testa para cima, como se estivesse imperando na fisionomia a parte mais alta e não a parte inferior, de tal forma que quase sempre nem se dá atenção para a boca do professor Pietro Baldi, onde que a força, então, biológica ou instintiva já não está, já não é mais, não que não esteja presente, já não sobressai. Toda a parte assim sobressai com espontaneidade, com naturalidade, é a parte superior, onde fica o superconsciente, onde fica o chakra coronário. Então é esse o cordão. E ele está dizendo que é o cordão providencial da intuição, é o cordão providencial da mediunidade, a mediunidade do bem para se unir a espíritos superiores, a espíritos santos, se elevar para espionar, para captar o movimento do alto, para saber perfeitamente o que o alto quer para você trazer para a multidão em defesa de Cristo, em defesa da mensagem, para que a multidão receba o consolo, a proteção, o carinho, a elevação, a instrução. Então, na hora que você vai trazer a sua mensagem, não te preocupes, o plano superior está agindo, vai agir.
vai se movimentar, mas você também se movimenta, se abrindo para captar por intuição as coisas mais elevadas possíveis, em defesa das ovelhas. Porque essa é a atitude do pastor. Por isso, então, pedis Francisco, o Espírito Francisco, João Evangelista, para Pietro, apóstolo Pedro. O que será, Pedro, dizer, o que será da humanidade sem essa mediunidade? O que será da humanidade sem a intuição? O que será da humanidade se a gente não captar essa mensagem mais alta e levar para ela? Como que a humanidade vai ficar se ela não tiver direção? Se ela não tiver um pastor que vai na frente, um pastor intuitivo, um pastor mediúnico, um pastor que está tomado por Deus, um pastor que está tomado pelo Espírito Superior, para vir trazendo a multidão protegida do ataque das trevas, protegida do ataque dos lobos, protegida das mensagens do materialismo, protegida das simulações, dos simulacros que as ciências trazem, que os sacerdotes interesseiros materialistas e gulosos, lobos, como ele diz, nos enviam no meio de lobos que querem devorar as ovelhas, querem dominar, para que elas fiquem ignorantes, para que elas fiquem no redil deles, sob o domínio deles, sejam escravizadas, sejam exploradas, sejam sugadas. E assim se passam os milênios. E aí nós temos a multidão, vê o Papa Novo dizer, mas os pobres, falou na paz, olhai por eles, aonde estão os mais angustiados, mais aflitos. E ele fala para os padres, vocês estão muito voltados para vocês mesmos, vocês estão voltados para o umbigo de vocês são verdadeiros gestores e administradores da igreja, vocês não estão fedendo ou não estão cheirando a ovelha, porque vocês só ficam na igreja de vocês fazendo a gestão, a administração da igreja, longe das ovelhas. Saem, vão até as ovelhas, vão até onde elas se encontram, sofridas, angustiadas, passem a viver com ela, passem a ter o cheiro da ovelha, diz o padre Francisco, ou o Papa Francisco, passe a ter o cheiro da ovelha, fica com ele. Eles estão precisando de consolo de mensagem. Aí eu diz Francisco para Pedro, então Pedro, como é que pode nós entendermos a humanidade do jeito que está, com essa ciência materialista, com essa religião que escraviza, com esses movimentos de guerra? Como é que está a multidão, Pedro? O que será da multidão se você não for na frente, levando a intuição e com a mensagem mais clara, calorosa da mediunidade, para levar às pessoas o que elas realmente precisam, para defender elas, para proteger, para não deixar que ela seja arrastada pelos movimentos mais loucos. Um movimento louco que levou à droga e tanta gente morreu, no movimento dos hippies. Vamos fazer o que a gente quer, sexo, amor livre e droga, sexo, rock and roll. Os livres morreram de overdose. Quando se desvirtuaram? Antes, o movimento louco do existencialismo, materialismo, com nada, o mundo vai pro nada. Para que você precisa ter responsabilidade se tudo vai pro nada? Quem defende essa multidão? Quem protege ela, se não são esses apóstolos, esses mártires que vêm falar em nome de Cristo, que vão usar este bordão, não para vingança, não para bater, não para sacrificar, mas para captar e trazer uma mensagem calorosa, uma mensagem que aquece, uma mensagem que conforta, uma mensagem que orienta, uma mensagem que explica, uma mensagem que eleva, uma mensagem que sublima, uma mensagem que transforma, a mensagem da caridade. Mais do que caridade para com todos, caridade para consigo mesmo, de sentir na alma. E antes de tudo, nós somos cidadãos do universo, porque somos filhos de Deus. Muita paz.